fechado, meninas, só abre na hora que for necessário. Acho que agora vamos começar, né? Boa tarde a todos e todas. É um grande prazer abrir essa sessão do evento PPGI Lecture Series, muito especial por várias razões. Bom, a primeira delas é que esse é o nosso primeiro evento híbrido ainda, né? Presencial e online, que na verdade, né, a pandemia nos trouxe essa possibilidade, que eu acho também bem interessante, né? Só que temos que ficar lidando com a tecnologia aqui e lá. Então, a outra razão é que o Núcleo de Estudos em Leitura faz 20 anos esse ano, né? Então, é uma outra razão para celebrar. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, o pessoal que está, né, online, e temos também pessoas aqui, e isso é maravilhoso. E vamos ter, então, uma tarde com a segunda palestra dessa série, e é uma série de 3 palestras, né? O PPGI Lecture, na verdade, acontece sempre no PPGI, com palestrantes convidados, e o PPGI nos convidou, então, ao Núcleo de Estudos em Leitura para fazer um evento, porque nesse momento temos 3 pós-doutorandas. Então, é um momento bem profícuo, né? Para que possamos compartilhar o que é feito, então, no Núcleo de Estudos em Leitura. Então, sem mais delongas, acho que primeiro vou falar um pouquinho da palestrante, a Cris Rocha Ardozin, né? Ela é professora do ensino básico, técnico e tecnológico no Instituto Federal Catarinense, no campus Ibirama, desde 2013. E desde 2019, ela atua também no mestrado acadêmico em educação do campus de Camboriú. Está afastada integralmente, então, para a realização de pós-doutorado aqui no programa de pós-graduação em inglês, sob minha supervisão, né, no Núcleo de Estudos em Leitura. Ela tem experiência na área de linguística, atuando principalmente nos seguintes temas: compreensão leitora, estratégias de leitura, metodologia de pesquisa e ensino e aprendizagem de língua espanhola como língua estrangeira e português como língua materna e adicional. Filiada à Associação Brasileira de Linguística, Associação Brasileira de Alfabetização e Associação de Professores de Espanhol do Estado de Santa Catarina. Líder do grupo de pesquisa Processos Educativos, criado em 2020. Então, vou deixar a Cris falar e depois, então, eu falo um pouquinho sobre a convidada de hoje, para ser a moderadora, professora doutora Cíntia Bailler. Agradeço, né, ela ter aceito esse convite. E, então, a Cris vai falar um pouquinho, depois eu volto para trazer a biodata da professora Cíntia Bailler. Obrigada, Leda. Vou deslocar vocês para cá um pouco. Tá bom, né? Então, muito obrigada, Leda. É uma alegria enorme para mim ser tua orientanda, né? Nós trabalhamos juntas há mais de 10 anos e estar hoje no PPGI, que nos convidou gentilmente para esse evento, junto com a Patrícia, que foi semana passada, a Cláudia vai ser semana que vem, evento das pós-doutorandas aqui do PPGI, sob supervisão da professora Leda. E eu trabalho, então, no IFC, Instituto Federal Catarinense, né, e faço parte do NEL, que é um grupo de estudos em leitura muito profícuo, é muito interessante fazer o pós-doc aqui, né, ter essas parcerias, estou escrevendo com colegas, a gente está fazendo esse evento juntas, então é um momento de muitas trocas e eu estou aprendendo muito neste ano. Eu vou falar para vocês, então, sobre as estratégias e habilidades para compreensão leitora em português como língua materna, que é o meu tópico de estudos, né, porque o NEL trabalha basicamente com inglês como língua estrangeira, mas também com estudos em leitura em língua portuguesa como língua materna. E esse
esse é o tópico que a gente pesquisa. Então, a professora Leda já apresentou. Você não está passando ali? Está aqui? Ah, não foi para cá. Desculpa, um probleminha técnico. Primeiro evento híbrido. Eu não sei se eu olho para cá, se eu olho para cá, se eu olho para a Cíntia. Eu olho para quem? Tem várias pessoas. Olha para o público, Cris. Ainda tem que lidar, né, com aquilo lá. É. Eu fui falar com a Cíntia, ao invés de olhar para a câmera, eu olhei para lá. Sim, estamos em vários lugares ao mesmo tempo, né? Obrigada às pessoas que estão aqui, que vocês não estão vendo, e as pessoas que estão aí, que eu não estou vendo também, né? É muito interessante. Mas esse segundo slide, a professora Leda já fez a apresentação, né? Eu sou licenciada em Letras de Espanhol, aqui pela UFSC, e mestre e doutora em Linguística, e agora fazendo pós-doc aqui no PPGI, com a professora Leda, e professora no IFC, Instituto Federal Catarinense. Então, eu pesquiso esse tema de estratégias de compreensão leitora para português como língua materna desde o doutorado, e agora aqui no pós-doutorado, a gente vai investigar o estado da arte desses termos, né, desses estudos sobre estratégias. Então, a gente fez, o que eu trouxe hoje é uma discussão que a gente fez num artigo que eu escrevi com a professora Leda, que está para sair ano que vem, né, por isso que está ali no pré, estamos aguardando. Mas é uma discussão sobre os termos estratégias e habilidades, que existe essa discussão na literatura, e especificamente sobre as estratégias para compreensão leitora em português como língua materna. Então, vai sair ano que vem, Roy Chaduzinho e Tomit, que para mim é uma honra, né? Trabalhei com a professora Leda quando eu era estudante ainda, né? Jamais imaginei que eu ia estar aqui hoje fazendo um evento para vocês, né? Do lado de cá agora. Como tutora. Fui tutora do curso de Letras Espanhol à distância, né? Pela Universidade Aberta do Brasil em 2009, eu acho. Né? Então, desde lá, e todo o processo de entrada no doutorado, processo seletivo, professora substituta aqui na UFSC, então foi toda uma caminhada. Fiz disciplina também, lá em 2010. Bom, vamos lá, então, entrando agora no tema. Então, o que é leitura, né? A gente entende, a partir de Tomit, 2008, que leitura é um processo cognitivo complexo, né? É algo que acontece no nosso sistema cognitivo. E é também produto da compreensão, né? Porque a gente entende a leitura não apenas a partir da alfabetização, que é básico, né? Que é pré-requisito ser alfabetizado, mas a gente pensa na leitura já enquanto compreensão. Tá? A gente poderia dizer que é mais um nível. E aí existem os termos estratégias e habilidades, eles são sinônimos, eles não são sinônimos. Então, existem alguns autores, por exemplo, Griffiths, 2008, fala em atitudes estratégicas. Né? Já O'Malley, Herald, 1985, fala em ferramentas de aprendizagem, ou operações, ou etapas. Aí, em Oxford, 99, a gente encontra o termo ações, né? A gente encontra na literatura várias definições diferentes para essas estratégias, ou seriam habilidades. Então, se a gente partir de Afferbach, Pearson e Perry, de 2008, eles falam, aqui é uma tradução nossa, tá? O original é em inglês. E, basicamente, a nossa literatura é em língua inglesa. Por isso que a gente vai fazer agora também essa busca, esse estado da arte, da pesquisa em português sobre estratégias de leitura. Eu já fiz uma busca prévia e encontrei apenas 8 estudos. É muito pouco. E é um tema tão relevante, né? Especialmente se a gente considerar a situação do nosso país. Então, os autores dizem que é importante que os termos habilidade e estratégia sejam usados para distinguir processos automáticos de processos deliberadamente controlados. O que isso significa? Que as estratégias seriam controladas e as habilidades seriam automáticas. Então, a ideia é que conforme a gente vai exercitando essas atitudes estratégicas durante a leitura, elas vão se tornando habilidades, porque a gente vai tendo mais aptidão com o uso, com o estudo. Então, aí depois eu vou falar para vocês que nem sempre é bom que tudo fique automático também, né? Tem até inclusive do Amaral fala em um contínuo entre estratégia e habilidade, porque não necessariamente a gente precisa ser estratégico em tudo o tempo todo, embora a atitude estratégica seja fundamental. Mas algumas vão se automatizando, como a leitura é fundamental, que a alfabetização, que a decodificação, que os processos de identificação literal lá de Ganey et al., 1993,
sejam automatizados, né? Isso não pode ser estratégico, isso tem que ser automático, então isso é uma habilidade. Mas outras ações, elas podem ser estratégicas, até para o leitor ter essa opção de fazer uso ou não, conforme o texto, conforme o contexto, a situação de leitura, os objetivos da leitura, enfim, tem uma série de itens relacionados, né, no momento da leitura de um texto. Então, por isso, aqui Tomic explica em 2002 que essa classificação de um processo como uma habilidade ou uma estratégia ela não é absoluta, né? Como eu mencionei do Amaral antes, existe um contínuo, porque isso depende de como o processo é executado, se ele vai ser automático ou se ele vai ser sob controle do leitor. Porque algumas estratégias, por exemplo, para mim já são automatizadas, porque eu faço elas há muito tempo. Para outra pessoa, elas não são automatizadas, então ela não é uma habilidade, ela é uma estratégia. Então a pessoa precisa pensar, não, eu preciso fazer isso para me ajudar na compreensão, ou porque não está detectando algum problema de compreensão, ou às vezes, né, tem vários fatores, a pessoa pode estar cansada, a pessoa pode estar com dificuldade, ela pode não ter similaridade com o tema, né, tem vários fatores envolvidos. Que tudo isso nos ajuda a entender o texto, né? A ativação dos esquemas, os esquemas adequados, o conhecimento prévio, enfim. Aí aqui, o que eu tinha mencionado brevemente antes, que Wieman, este autor, fala, né, das estratégias enquanto processos metacognitivos, e ele fala que nem tudo precisa ser automatizado, né? Porque a gente precisa, em algum momento, decidir o que fazer. Se eu fizer tudo de forma automática, eu também não tenho uma leitura estratégica. É importante essa atitude, é disso que a gente fala bastante no nosso texto. Ter atitudes estratégicas, eu vou mostrar brevemente para vocês algumas dessas possíveis atitudes estratégicas que a gente pode ensinar em sala de aula, né, em ambiente educativo, não necessariamente só sala de aula. Mas é que as estratégias são algo ensinado, né? As habilidades também, antes de serem habilidades, elas foram feitas conscientemente, a partir de processos metacognitivos. Aí Baker e Brown, 1980, eles definem, ela é Baker, ela é a Linda, mas enfim, define a metacognição como um conhecimento sobre cognição e regulação da cognição, né? Cognição sobre cognição, eu acho muito interessante essa definição deles. A metacognição nada mais é do que isso, e a gente pensar sobre os nossos processos cognitivos, né? Então, a partir disso, na tese, eu trouxe que as estratégias são o quê? São um comportamento ativo, né, a partir de tudo que eu já disse antes, a partir de Tomic de 2008, um comportamento ativo e monitorado realizado pelo leitor, pela leitora, que se instrumentaliza de ações para facilitar a aprendizagem. As estratégias são isso, as estratégias existem para facilitar o processo de compreensão leitora, para facilitar a aprendizagem, já que o texto é um meio para aprendizagem, certo? Nós aprendemos através da leitura, através dos textos. Então, as estratégias são esse comportamento ativo. E elas são, claro, atitudes envolvidas no ato de ler. Certo? Eu trago também uma definição de Solé, que é da psicologia cognitiva. Na área de leitura, a gente trabalha multidisciplinarmente, a gente lê textos da psicologia, da educação, da filosofia, da linguística, enfim. Porque até porque a leitura é compromisso de todas as áreas, né? Todas as áreas aprendem e ensinam através do texto, tudo é mediado por texto o tempo inteiro, né? Nós temos um texto aqui, eu tenho o meu texto aqui, todo mediado por texto, especialmente em ambiente educativo, né? Então, a Solé traz que uma das características das estratégias é o fato de que elas não detalham nem prescrevem totalmente o curso de uma ação, né? As estratégias não são a receita, elas são um caminho possível. Existem, a gente pode elencar, né? Na tese eu elenquei, agora no artigo a gente elencou 15 estratégias, elas não precisam ser seguidas naquela ordem, não precisa fazer todas, elas são possibilidades que podem auxiliar a aprendizagem do leitor no processo de leitura, de compreensão leitora, né? Então, elas não são detalhadas, elas não são prescritivas, elas são sugestões, elas são caminhos possíveis. E agora, então, nesse artigo, que deve ser em 2023, a gente compilou 15 estratégias de leitura.
que seriam 3 na pré-leitura, 9 de leitura, né, durante a leitura, e 3 de pós-leitura. Faltou 3 ali. Então, essas seriam as estratégias antes da leitura. Então, o que é preciso acontecer antes de ler, de fato? A gente precisa ativar o esquema adequado. E isso envolve esquema de texto, esquema de gênero textual, esquema de assunto, de contexto, né? A teoria dos esquemas é bastante ampla, aqui a gente está falando de forma resumida, mas somente esse item 1 dá bastante assunto, a ativação dos esquemas. Temos a definição dos objetivos da leitura, né? Por que eu vou ler esse texto, em que momento eu vou ler, quanto tempo eu tenho para ler, várias decisões que a gente toma antes de fazer a leitura. E a predição, ativação e recuperação do conhecimento prévio relevante. Porque um texto que a gente vai ler que não tem familiaridade com o tema se torna muito mais difícil, né? Questões de vocabulário, de temática, de conhecimento prévio. Então, tudo isso nos ajuda na leitura, né? Vocês vejam que todas essas coisas ocorrem antes de ler efetivamente o texto. Não necessariamente nessa ordem, não necessariamente todas, mas são sugestões, né? Isso aqui é uma didatização do processo, elas podem ocorrer em paralelo, tudo depende do leitor, do que para ele já é uma habilidade ou é uma estratégia, né? Isso varia, lembre, não é uma receita, são sugestões, são caminhos possíveis. Aí, então, durante a leitura, o que pode acontecer? A gente vai distribuir a atenção, né, de modo a focalizar os segmentos principais, e isso a gente ensina, né, qual é o tópico principal da frase, do parágrafo, do texto, a ideia principal do texto, né, isso tudo é ensinado, distribuição da atenção. Para as crianças mais pequenas, ela não é uma habilidade, né, ela vai sendo construída ao longo dos anos, da formação da cognição, da maturidade das crianças. Aqui, essas estratégias podem ser utilizadas, podem ser usadas por leitores crianças, jovens, adultos, elas abarcam todas as faixas etárias, todos os níveis de escolaridade, elas podem ser adaptadas para todos, né? Porque todos nós vamos ativar o nosso esquema, conscientemente ou não, vamos definir objetivos e ativar o nosso conhecimento prévio. Quando eu vejo um texto, pelo título, eu penso nessas coisas, né, de forma mais ou menos automática ou não, dependendo do leitor. Então, durante a leitura, a gente vai distribuir essa atenção, localizar informações relevantes, né, e saber localizar o que é relevante do que não é relevante requer um esforço muito grande, e eu já lecionei para crianças pequenas, né, Fundamental 1, Fundamental 2, e como é difícil explicar por que, qual parte é mais importante que a outra, porque não existe uma fórmula, né? Inglês é uma língua de tópico, normalmente o mais importante está no início da frase, em português não. Em português a gente faz as frases ao contrário, digamos, né? A gente não faz sujeito, verbo, objeto. A gente faz muita oração subordinada, então às vezes o tópico principal está depois. E como explicar isso para as crianças, né? Porque isso é semântica, né? Isso não está marcado na sintaxe de forma clara, não está marcado na morfologia, não está marcado na fonética. Então, como localizar as informações relevantes? Por isso, todas aquelas perguntas que se faz, né? Quem é o personagem, qual é o cenário, pensando em narrativas escolares, né? O que ele estava fazendo? A gente vai fazendo perguntas para ajudar esse leitor a entender o que é o principal ali, né? Personagens principais, personagens secundários, enfim. Né? Tudo isso acontece, essas estratégias, elas são ensinadas de modo... Esqueci a palavra. A gente faz isso conversando, interativo. De modo interativo, né? A gente entende a leitura a partir de um modelo interativo de leitura. Então, é tudo conversado, né? Ajudando o leitor, porque a leitura, ela acontece, de fato, ela é individual, silenciosa. Né? Mas aqui são processos de ensino de compreensão leitora, então ela é feita no diálogo, mas no momento que o leitor vai fazer sozinho a sua leitura, ele pode usar essas estratégias. Né? Na oficina que eu vou falar para vocês daqui a pouco, a gente fez isso. A gente explicou a estratégia e pediu para eles fazerem. Explicou e pediu para eles fazerem. Foi bem interessante. Era com crianças de 6º ano. Seguindo aqui, a 6, né? Sublinhar e fazer anotações ou paráfrases. Provavelmente sublinhar, né? Já tem vários estudos sobre isso, as pessoas sublinham
quase que automaticamente, né? Quando chama atenção alguma parte do texto. Mas isso é um leitor mais maduro, um leitor mais proficiente, que já sabe localizar os segmentos principais, as informações relevantes. A criança, às vezes, vai sublinhar tudo. Ela não consegue distinguir o que é mais relevante do que é menos relevante. Então, treinar o sublinhar, o que sublinhar, né? Existe aquele meme que a pessoa grifa o livro inteiro. Isso não é estratégico, isso não ajuda muito. Fazer anotações ou paráfrases, né? As paráfrases é um tema que eu gosto muito, né? Inspirado da professora Leda, que me passou um material em 2010. Eu dei muita aula com aquele material. E a Cláudia e eu vamos fazer um mini curso na CPEX sobre paráfrases, em novembro, que é um tópico gigantesco também. Mas foi muito interessante, por exemplo, na oficina, ensinar as crianças a fazer anotações e paráfrases, porque tem toda aquela tradição de plágio, de cópia, né, de que fazer anotações seria copiar partes do texto, e não. Plágio não, cópia não. As paráfrases são com as nossas próprias palavras. Achei que tinha travado aqui. A estratégia 7, a inferência, são informações que eu atribuo ao texto, né, a partir do que o texto está dizendo, é uma relação interativa entre leitor e texto, e as inferências são conhecimentos que eu trago para o texto. Tem todo um material sobre inferência, a outra pós-doc, a Patrícia está fazendo o trabalho dela sobre inferências, a pesquisa, a professora Leda tem um artigo junto com a Gerber. Esse é o mais recente, né? Com a Rossioli, isso. Só sobre inferência, é um tema muito interessante também. Vocês veem que aqui eu tentei agrupar tudo que eu imaginei que fosse possível de estar envolvido em estratégias para compreensão leitora. Né? A minha tese foi isso, foi juntar várias estratégias em várias literaturas diferentes para tentar didatizar, sistematizar isso para o ensino em sala de aula. Mas eu não inventei nenhuma das estratégias, né? Na tese, lá no texto, cada uma delas tem uma lista de autores do lado de cada uma, né? Só para deixar claro. Eu não inventei nenhuma delas, eu só juntei e didatizei. A 8, autoquestionamento, que são perguntas que eu posso fazer ao texto ou fazer a mim mesma durante a leitura, né? Se eu estou entendendo, se eu não estou entendendo o que está escrito, o que isso me lembra, tá? Mas por que ele disse isso? Né? Porque às vezes o autor parece que se contradiz em algumas partes, ou se entendeu errado. É importante fazer essas pausas e fazer essas perguntas para si mesmo. E isso as crianças têm muita dificuldade em fazer. Eles não viam por que questionar o texto que está escrito ali, é o que está ali. Como se eu não pudesse debater com o texto e questionar, né? Então, foi bem interessante esse processo. É que eu nunca apliquei essa oficina com adultos. Acho que seria outra experiência muito interessante. Eu fiz só com crianças. Na época, eu fiz a pesquisa com 6º ano. Continuando, então, durante a leitura, as estratégias, a 9, né? Porque eu posso, inclusive, alterar essas estratégias, mudar, refazer, voltar, se eu vejo que não está dando certo, ou se mudou o objetivo da leitura, se mudou meu tempo, se mudou o contexto. Enfim, depende de vários fatores, eu posso alterar essas estratégias. Isso também é uma estratégia, porque é uma ação consciente. Eu decido mudar a estratégia. O recobramento da atenção, que é bem difícil, né? Aqueles momentos que a gente começa a pensar em outra coisa. Eu tenho que parar, voltar para o texto. Muita gente tem sono, por isso que a gente diz para as crianças terem um lugar para ler, sentado numa mesa, não ler na cama, não ler no escuro, não ler de noite, enfim. Né, eu falo muito em crianças porque foi a experiência que eu vivi da oficina com elas. Mas o recobramento da atenção, e também porque eles estão acostumados com a professora, né? A professora fica o tempo inteiro. Aí, quando eles têm que fazer sozinhos, para eles é muito difícil. Aí eu sempre uso exemplo, quando tu vê que tu para de olhar para o texto, começa a olhar para qualquer outra, volta para o texto. Né? Tem que ter esse esforço cognitivo consciente de voltar para o texto. E isso também tem, todas elas são envolvidas, né? Vocês veem que é uma continuação, são desdobramentos, aqui está só uma construção didática mesmo. Mas essa tomada de atitudes quando falhas da compreensão são detectadas, isso é bem difícil de ensinar também, por isso a gente vai dialogando, fazendo perguntas,
para conferir se a pessoa entendeu o que está escrito ali, né? E a releitura, que é uma estratégia de leitura muito importante também, e é pouco realizada por vários motivos, né? Mas a gente percebe que as pessoas praticamente não releem, infelizmente. Elas mal e mal conseguem fazer a primeira leitura, né? E a gente que já estuda e está na academia, a gente percebe quantas coisas a gente aprende na releitura, às vezes revisitar um texto anos depois, como é esclarecedor, né? Por quê? Porque também o nosso conhecimento prévio mudou, né? A nossa capacidade de leitura mudou, a gente amadureceu, teoricamente. Então, reler é sempre muito proveitoso. E na pós-leitura, né, depois que eu realizei a leitura e a releitura, é a questão de avaliar a informação, né, de pensar o que eu entendi, o que está escrito aqui, o que diz o texto, né? Eu posso fazer uma representação visual do texto, que com as crianças funciona muito bem. Elas desenham os textos, fazem desenhos incríveis, que realmente resumem o texto, né? Ou pode escrever um resumo, uma resenha, que também é um gênero que pode acontecer. Isso mais com adultos, né? Adolescentes, adultos, a gente não vai pedir desenho, né? Pode ser interessante também, dependendo do texto. Na oficina tinha um texto que era uma crônica de futebol, então as crianças desenharam um campinho de futebol com os jogadores, e foi muito legal. Essa representação também ajuda a fixar os conhecimentos do texto, né? Eu lembro até hoje, faz 7 anos que eu defendi a tese, eu lembro dos desenhos, dos campinhos, foi muito legal. Ninguém escreveu o resumo, todo mundo fez desenho, mas eles estavam no 6º ano. Então, para concluir, e as oficinas eu vou deixar para próximo. E eu fiz essa oficina com essas estratégias, eu ensinava 2, 3 por encontro, eram 10 encontros, aqui já vai dar meu tempo também. E eles aplicavam, e a gente pedia para eles lerem em silêncio, né? Tem uma questão da leitura silenciosa também, que em sala de aula nem sempre acontece momentos para ler em silêncio, né? Porque tem essa coisa de dialogar, de fazer perguntas, mas isso é depois. Ou primeiro a gente explica, faz toda a questão de ambientação, de pré-leitura, traz textos, discute o tema do texto e deixa eles lerem. A criança precisa ler em silêncio, sozinho. E depois a gente relê e faz essas atividades. Tá? Mas hoje, então, para concluir, deixar essa fala aqui, que é necessário esse ensino da leitura a partir de uma abordagem estratégica, proporcionando situações de interação entre o texto e o leitor. Eu acho que ela resume muito o que eu quis trazer para vocês, né? Essa questão da abordagem estratégica, e essas estratégias servem como sugestões, a questão da interação entre o texto e o leitor, e, claro, mediado, né, pela professora, porque eu estou falando de ambiente escolar. Certo? Aqui as referências que eu usei hoje nessa apresentação. E muito obrigada. Vamos bater papo. Né? É online, não. É, online não rola, né? Agora você volta para cá, para a Cíntia. Ou se virar para cá, não vai dar, não. Estão vendo a Leda ali? Estamos longe, né? Fica um pouco longe. Fica longe, então vamos para cá. Então, vocês voltam para cá, passear. Muito perto. Eu não sirvo para câmera meia, para câmera woman. Aí. Isso. Tá bom, muito obrigada, então, Cris. Então, isso. Tudo certo aí para ouvir a Cíntia? Eu vou paradinho. Pode ser. Tá bom. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a minha colega Cíntia Weiler por ter aceito o convite. Agora eu não estou vendo a Cíntia. Quer dizer ela aqui? Pelo menos por aqui.
Então, obrigada, Cíntia. Eu sei que você está cheio de trabalho aí na FURB, né? Então, muito obrigada por aceitar o convite para ser a mediadora aqui da fala da Cris. Então, bom, primeiro eu tenho que dizer, né, que tenho um carinho muito especial pela Cíntia, porque ela foi minha orientanda, uma vez orientanda, sempre orientanda, né, de mestrado e de doutorado. Então, e também membro do NEL, né? Então, eu vou ler a biodata para não ficar falando assim, né? Então, ela é professora do Departamento de Letras da Universidade Regional de Blumenau, a FURB, e também do Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE, da FURB. É doutora em Estudos da Linguagem, aqui pelo PPGI. Foi bolsista CAPES, com estágio sanduíche no exterior, na Carnegie Mellon University. Na verdade, a tese da Cíntia ganhou a menção honrosa da CAPES, né? Que é um feito, né, muito grande. É mestre em inglês, então, também pelo PPGI. Possui graduação em letras, língua portuguesa e língua inglesa e respectivas literaturas pela FURB. Apresentou trabalhos e pesquisas desenvolvidas durante sua trajetória educacional, tem experiência profissional no ensino de língua inglesa, agora nos mais diversos níveis, e tem como foco, tem experiência, então, como pesquisadora, ela está interessada, está teimando em fechar. Está correndo. Está correndo. Então, o foco, né, da pesquisa na aquisição de segunda língua, com foco nos aspectos cognitivos envolvidos no processamento da linguagem, compreensão, em especial na área de leitura e a implementação desses processos de leitura no cérebro. E também na área de educação e formação de professores de línguas, com ênfase nas práticas de leitura e escrita em línguas. Então, é um grande prazer ter a Cíntia como mediadora, né? E agora eu vou deixar a palavra, então, com ela. Obrigada, Leda. Vocês me ouvem? Sim. Vocês me ouvem bem? Sim? Isso, deixa eu te ver, Cris, senão fica muito ruim olhar para essa tela sem muitas pessoas. Sim. Então, boa tarde a todos, boa tarde a quem está aí presencial, que eu não consigo vê-los, né? Mas sejam bem-vindos, é uma honra estar aqui com vocês nessa tarde. Agora eu vejo, Cris, obrigada. É uma honra esse teu convite, Cris, da professora Leda, né? É sempre bom estar de volta, nem que seja virtualmente, com Technologic nem sempre funcionando, né? Nem sempre nos ajudando, como sempre disse a professora Raquel Deli, né? O Technologic. Né? Em dezembro estarei aí com vocês presencialmente, mas fiquei muito feliz com o convite, de poder te ouvir, Cris. Acho que as estratégias... Desculpa, o tempo está mudando por aqui, está esfriando e a voz da gente vai indo junto com esse tempo. Fiquei muito feliz de te ouvir, de ouvir a tua, né, o andamento do teu estudo agora com o teu pós-doutorado, né? Essa temática das estratégias de leitura é algo muito importante que a gente precisa trabalhar com os nossos estudantes, né? Desde a educação básica, a gente precisa discutir sobre isso na graduação também, porque às vezes nossos estudantes vêm para graduação, aqui falando do meu ambiente de trabalho hoje, né? Vem para a graduação, às vezes, sublinhando tudo no texto, né? E aí dizem para você que não entendeu nada, né? Então, assim, é um assunto que às vezes parece que todo mundo sabe, a gente assume que as pessoas sabem, a gente assume que as pessoas são estratégicas, né, que usam
Na verdade, estratégicos todos somos, a professora Leda sempre falou isso, né? Nós somos seres estratégicos, a gente sempre tenta resolver os problemas de acordo com os recursos que a gente tem em mãos. Então, se a gente não conhece algumas estratégias, a gente acaba não utilizando por não ter construído esse conhecimento, né? Então, o nosso papel enquanto docente, né, de estar aí. E aí, Cris, eu vou te fazer uma pergunta, posso? O mediador tem que fazer pergunta, né? Então, né, você falou muito bem das estratégias, né, dessa questão com habilidades, que muitos autores acabam colocando as duas coisas juntas, tu trouxeste o teu levantamento de estratégias utilizadas no antes, no durante e no depois, né? E eu fiquei pensando assim, né, quais são as implicações disso para a nossa sala de aula, né? Aqui eu penso na sala de aula do contexto de todo mundo que a gente tem aí, né? Que ensina inglês como segunda língua, que ensina português como língua materna, português como segunda, né? Todos os contextos possíveis, né? O que tu pensa sobre isso, Cris? Conta para nós. Para mim também é maravilhoso, né, te encontrar aqui de novo. A gente andou se encontrando nessa vida pós-acadêmica, porque a gente estudou na mesma época, né? A gente circulava pelos corredores aqui. Então é muito legal agora a gente estar aqui nesse evento, né, como professoras agora. Então, sobre uma coisa que tu falou que é fundamental e que eu costumo falar isso bastante também, é que a gente pressupõe, a gente assume que as pessoas sabem fazer isso, né? A gente pressupõe que as pessoas são alfabetizadas, a gente pressupõe que as pessoas sabem ler. E a gente vê pelos índices, né, pelo INAF, Provinha Brasil, todos os indicadores, que não é verdade, né? Nós somos um país com 30% de analfabetos, tem a questão dos analfabetos funcionais, e até que ponto esses indicadores medem de fato, né, se as pessoas entendem o que elas leem. Então, eu acho que é um erro a gente assumir que elas sabem fazer isso, né? Acho que elas vêm para a escola para aprender, então, acho que é nosso papel ensinar. E isso nos leva à questão da formação de professores, que é com o que tu trabalha, né, atualmente. Eu trabalho um pouco também com o pessoal da especialização e do mestrado, e eu sempre trago as estratégias, claro, né, meu xodó, fiquei toda a tese nisso, e agora continuo nesse tema, porque para mim, realmente, o meu foco é entender por que as pessoas não entendem o que elas leem e como ajudá-las a melhorar e a entender, né, porque ser alfabetizado não é suficiente. Muita gente acha que saber decodificar é saber ler, e não. Né? Saber decodificar é uma coisa, saber ler, compreender é outra, mais complexa, exato, né? No inicinho falei ali, tipo, é um nível acima, né? Se a gente pensar nos níveis do PISA, né? Compreensão, interpretação, inferenciação, são níveis mais complexos, né? Então, aqui eu falo só em compreensão leitora, né? Eu não falo em interpretação, né? Falo da inferência enquanto estratégia, mas ela é um processo cognitivo altamente complexo também, que está envolvido. Então, eu acho que o que eu penso sobre isso? Que a gente tem que ensinar as estratégias. Aí a gente pode entrar em várias questões, por exemplo, tá, mas se ele não sabe ler, tu ensina? Né? Na minha aula, na disciplina de leitura do mestrado, uma aluna me disse, mas eu tenho um aluno analfabeto, o que eu faço? Eu ensino ele a ler? Tu não fez no curso? Tu não está apta, habilitada para anos iniciais, finais, e lá. Né? Então, ensina ele a ler, se ele não sabe ler. Porque a pessoa não vai adiante. Não adianta tu querer ensinar qualquer disciplina, todas as disciplinas passam por texto. Então, não adianta querer ensinar nada se a pessoa não sabe ler. E além de saber ler, saber decodificar, que quem trabalha com alfabetização no Brasil, né, Esclier Cabral, que é minha orientadora de mestrado, né, eu deixo essa parte para ela, essa parte ela é a especialista no país. E aí eu trabalho pressupondo que as pessoas são alfabetizadas, mas claro, se elas não são, eu alfabetizo, né? Tu já deve ter encontrado pessoas semi-analfabetas em diversos níveis educacionais, né? E, infelizmente acontece. Então, o que a gente faz? A gente ensina a ler. Depois que ensina a ler, a gente pode ensinar as estratégias para ajudar a pessoa no processo de compreensão. E as estratégias, elas são adaptáveis, elas são flexíveis, elas são sugestões e elas podem ser usadas em qualquer idioma alfabético, né? Eu estou falando em idiomas alfabéticos, né? Não estou falando em outros códigos, né? Então, português, inglês, espanhol.
tanto como primeira língua quanto como segunda língua, porque a gente pode usar essas estratégias numa aula de inglês como língua estrangeira, por exemplo, com o nosso estudante, né? Porque ele também precisa ler, ele também precisa ativar um esquema, ele também precisa definir objetivos, ele também precisa de conhecimento prévio, precisa focalizar, identificar os pontos mais importantes, precisa se questionar, enfim, né? Todas essas 15 estratégias podem ser utilizadas em quaisquer níveis educacionais, como eu falei antes, né? Desde crianças que já estejam alfabetizadas, né? Até adultos, graduação, mestrado, doutorado, o pessoal chega no mestrado com dificuldades de fazer um fichamento, uma resenha, né? De estudar um texto, né? Aqui, essas estratégias podem ser usadas para texto tipo narrativo também, mas eu foco mais em texto tipo leitura e estudo, né? Ambiente escolar. O meu mundo é a escola, né? Eu vivo a escola, então eu sempre penso em escola e gêneros textuais que circulam nela. Então a gente pode adaptar para todos esses textos. Porque para estudar matemática a gente vai ler, para estudar filosofia a gente vai ler, história a gente vai ler, né? Quaisquer disciplinas passam pelo texto. Então ler e compreender é fundamental em todas as áreas. Verdade, Cris, a leitura perpassa, né, todas as disciplinas, a compreensão é necessária em qualquer conteúdo, né, muitos índices mostram, né, que os nossos estudantes têm problemas com problemas matemáticos, né, com cálculos, mas às vezes nem é a matemática que é o problema, é a compreensão do problema, né, para que ele possa buscar a solução. Né? E às vezes a gente fica, eu percebo, estando num mestrado em educação, assim como a Cris também orienta, a gente percebe muito forte, né, um discurso do déficit, né? Ah, porque o brasileiro não lê, ah, porque o brasileiro não isso, porque o brasileiro não aquilo, né? E aí eu sempre parto da premissa de que eu preciso pensar no positivo, né? De que eu preciso partir do que eu tenho e vamos à frente. Então eu concordo quando tu dizes, ah, meu aluno não sabe ler. Então, ensina-o a ler. Se você não tem a formação para ensiná-lo a ler, mas o encaminhe para alguém que possa fazer isso, porque o estudante realmente para, ele não tem como continuar além disso, né? Você falou na questão dos propósitos específicos, né? Então, a gente tem nas universidades, às vezes via Idiomas Sem Fronteiras, alguma iniciativa onde tem os antigos inglês instrumental, espanhol instrumental, né? Onde você ensina basicamente habilidades relacionadas à leitura de áreas específicas, né? Então, a gente tem essa assunção de que o estudante sabe e toma isso por garantido e segue, né? E aí acaba parando em coisas muito básicas. Então, a importância da gente parar, às vezes, o nosso conteúdo, parar o que a gente está querendo acelerar para cumprir, né? Aí a gente precisa parar e conversar um pouco sobre o que é a leitura, como que eles fazem a leitura, né? Pensar que a leitura varia ao longo de várias dimensões, né? Como você falou, são textos diferentes, são propósitos específicos, né? Eu tenho objetivos diferentes com aquela leitura. Então, o suporte que eu estou utilizando, eu estou lendo isso no papel, eu estou lendo isso na tela, né? Eu estou lendo no Kindle, eu estou lendo. Qual é a atenção que eu estou devotando para isso, né? Porque a gente pensar, talvez a forma como eu, Cris, estudamos, né? Eu acho que a gente imprimia os textos todos, né, Cris? Aquelas pilhas de artigo. Ainda imprimo. Eu passei essa fase, eu estou lendo na tela já. Mas é algo que a gente vai desenvolvendo, né? E aí eu fico pensando nessas crianças de hoje, né? Que estão recebendo textos mais curtos, que têm um span de atenção menor, né? Como que está acontecendo esse processamento, né? É a função do dedo passando, né? Muito imediatista, que se fala, né? Isso. Então, muito rápido, muito fugaz, né? Essa palavra que eu estava procurando. Então, esses processos a gente vão evoluindo, né? E a gente precisa, na sala de aula, dar conta disso. Eu até mexi aqui no chat, pedi para o pessoal fazer perguntas e comentários, para não ficar só uma conversa eu e Cris, acho que não é tão legal. O Rafael comentou. Quando cursei aula com a professora Leda, nós analisamos um livro didático para ver de fato como, de fato, as estratégias e habilidades eram trabalhadas no ensino de inglês como língua adicional. E acaba que não era de uma maneira sistemática. Aí a pergunta dele é, Cris, você tem conhecimento de como esse assunto é abordado em livros didáticos em português? Por favor. Ah, bem legal, Cíntia. Assim, o pessoal pode interagir, o pessoal que está aqui
pessoal que está aí. Eu olho para um lugar e as pessoas estão me vendo de outro. Mas, enfim, antes de responder a pergunta do Zacaron, que eu já li, é o mesmo, né? já te li, Zacaron. Achei as pessoas que eu li aqui, né? Eu adoro. A questão do suporte, Cíntia, as estratégias servem também, servem não é uma palavra boa, mas elas podem ser utilizadas também para leitura em outros formatos, em Kindle, PDF, né? Eu tenho a questão que, como agora eu estou fazendo pós-doc no inglês, o inglês é um desafio para mim. Então, eu preciso imprimir, pegar minha canetinha, sublinhar, desenhar, né? Textos em português eu consigo já ler em PDF. Mas como eu tenho essa dificuldade com o idioma, que para mim não era tão corriqueiro, né? Ler em inglês, eu fiz a graduação em letras espanhol, né? Inglês é o meu terceiro idioma, não é nem o segundo. Então, eu tenho que fazer uso de muitas estratégias para compreender, né? Então, não é que um dia a gente aprende todas as estratégias, não, a gente vai aprendendo ao longo da vida e aprimorando, e dependendo do texto, né? Como eu tenho dificuldade com o idioma, eu não tinha dificuldade com o tema, então, para mim, facilitava que eu entendia o que eles estavam falando, mas às vezes eu tinha dificuldade de vocabulário, modos verbais, tempos verbais, enfim, eu precisava ir em dicionário, né? Que é uma estratégia que não está aqui, mas que pode entrar também. É que ela é uma estratégia meio fora do texto, sabe? Ela ajuda na compreensão, mas ela é um auxiliar. Né? Isso, então, porque ela é mais para a questão lexical, né? Então, isso. proficiência, fluência, né? Conhecimento prévio, relativo àquela palavra, né? Isso, aí em língua estrangeira a gente usa muito dicionário, por exemplo, língua materna nem tanto, só se vai ler Machado de Assis, vai precisar de um dicionário também, né? Então depende, por isso que essas estratégias são sugestões, elas não são... são versáteis, né, Cris? São, totalmente. Isso, e a formação de professores, mas eu posso responder isso também junto com a pergunta do Zacaron, que eu fiz um estudo sobre isso, mas foi em 2010, de que tipo de perguntas se fazia em livro didático, né? Como que lida com a leitura em livro didático? E livro didático em português, eu fiz um estudo só em livros de português como língua materna, tem perguntas localizadoras, a maioria. É tipo, a história diz lá, João foi para casa. Quem é o personagem? João. Não é só perguntas muito localizadoras que te fazem identificar, não te fazem compreender. Tipo, ninguém pergunta, como diz Paulo Freire, ninguém pergunta quem produziu essa uva. Né? Só a Eva viu a uva, mas quem produziu essa uva? Quem comprou? Quem trabalhou para ter dinheiro? Né? Esse tipo de pergunta não se faz. Pelo menos não nesses que eu analisei lá em 2010, faz tempo. Né? Eu sei que teve um artigo teu com o Bruno sobre livros didáticos, sobre leitura, né? Você quer responder para o Zacaron? Na verdade, acho que o que ele está colocando é que ali que a gente viu é como que o livro didático lidava naquele momento, agora não estou me lembrando exatamente o ano, que foi aqui, uns 5 anos atrás, eu acho, né? Como que o livro didático lidava com estratégias e habilidades, ou se lidava, né? E eu acho que não sei, pode fazer novamente a pergunta, mas a pergunta é se nos livros didáticos de língua portuguesa, como que isso acontece? Não acontece. É que eu comecei respondendo pelo que ele concordou contigo agora, isso. Sim, é que eu comecei mais atrás, né? Porque eu fui investigar como trabalhavam com a compreensão leitora no livro didático, aí só tem esse tipo de pergunta. Então, nem chega nas estratégias. Não tem, isso não tem na formação de professores. Eu fiz uma pesquisa em 2020. Em 2000, alguém botou uma pergunta. Em 2020, nos currículos de letras e pedagogia do país, e não tem uma disciplina de ensino de leitura. No ar? Não, nada. Não tem, nada. Uhum. O que tem é alfabetização e letramento, né, com esse nome ou variantes, que ensina as teorias de alfabetização, de letramento, literacia, né,
como ensinar, como alfabetizar, especialmente na pedagogia. Na letras, a gente não aprende sobre alfabetização, porque, teoricamente, nós somos habilitados para anos finais do fundamental e ensino médio, então, teoricamente, a gente não alfabetiza. Mas a gente recebe muitos estudantes com defasagens na alfabetização. Então, acho que a gente deveria também fazer a disciplina de alfabetização e letramento. E na pedagogia, o pessoal só faz essa disciplina, normalmente é uma de 30, 60 horas. Aí existe uma outra disciplina que chama leitura e produção textual, que não ensina a ler. Ela ensina a escrever em determinados gêneros textuais acadêmicos, mas a pessoa não consegue, é o que o Leonor Escler Cabral sempre diz, não tem output sem input. Não tem como a pessoa aprender a escrever se ela não sabe ler. Se ela não compreende o que lê, ela não tem como produzir. Então, às vezes, se ensina lá os gêneros, os esquemas, né, como é que funciona o texto, enfim, mas não se ensina a ler. Então, não tem aula de compreensão leitura. Por quê? Por causa disso que a Cíntia já falou, a gente assume que as pessoas sabem ler. A partir do momento que as pessoas foram alfabetizadas, já se acha que isso é suficiente para saber ler. E na aula a leitura fica como dever de casa, né? A tarefa para casa. Então, agora em casa vocês vão ler e vão. Então, isso era uma outra coisa que eu queria falar, né? Por que estratégia? Precisa de estratégia? Né? Em algum momento na minha trajetória, né, lá no começo, eu fui estudando memória. Mas por que estratégia? Se na verdade o que precisa, né, no final da leitura, é você conseguir ler e ter esse conhecimento procedural, procedimental para executar o processamento, né? É isso. Só que o que acontece é que numa situação de aprendizado, de desenvolvimento, né, típico, isso vai acontecer naturalmente com os leitores. Eles naturalmente vão ficar estratégicos, né? Se não entenderam, sabem que não entenderam, já vão tomar uma atitude, né? Agora, o que acontece é que não, muitas vezes, né, muitos leitores, eles não têm esse desenvolvimento, eles precisam de ajuda, eles precisam de estratégias, eles precisam mais do professor, né, dessa figura do professor. E o que o professor faz? O professor é um mediador, um atalho, né? Então, eu gosto de pensar assim, então eu vou daqui para São Paulo, né? Então, eu não conheço as estradas e eu vou, toco, né? E, enfim. Aí, de repente, eu vou dar do jeito que eu não dirijo de estrada, por isso que eu estou falando. Se eu não cuidar, eu vou parar lá não sei onde, né? Então, eu preciso ser... Se eu usar só esse, se eu for assim seguindo, né? Não vai dar certo. Então, o conhecimento estratégico, ele, na verdade, ou vou demorar horas, porque eu vou tomar um caminho mais longo. Então, o que são as estratégias? Elas são, eu vejo, elas não são necessárias para todas as pessoas, em todas as situações, né? Elas são necessárias, o leitor precisa ser esse William Graham, né? O maestro, né? O maestro que lida, né? Agora essa estratégia, agora eu preciso disso, agora, né? Por enquanto eu posso deixar e seguir o texto. Não, eu não estou compreendendo, então o que eu vou fazer, né? E alguns leitores, eles precisam mais de estratégias do que outros, que é o caso, né, da Cris trabalhando com língua materna e, né, às vezes as pessoas chegam, infelizmente, na universidade, né, sem conseguir efetivamente compreender os textos que elas estão lendo para poder aprender, né, o conteúdo daquele texto primeiro, para depois poder refletir e seguir adiante, né, vamos dizer. Então, as estratégias são importantes nesse sentido. Desculpa, acho que... Não, por favor, Leda, é sempre um prazer te ouvir. É uma aula aqui hoje. Né? Adoro ser aluna. A gente adora ouvir a Leda falando, né? Eu acho que nisso que a Leda trouxe, Cris, acho que complementa um pouco do que o Maurício colocou no chat aqui, ó. Que ele colocou, independente da forma que cada um escolhe de leitura, é importante a pessoa saber quais estratégias funcionam melhor para ele ou para ela. Sendo no papel ou de forma online, o importante é o aprendiz ter a noção do que funciona melhor para ele ou para ela, né? Consequentemente, usando essas estratégias ao seu favor, né? Nesse comentário do Maurício, eu lembrei da estratégia que tu colocou, Cris, para depois da leitura, né? Fazer a representação visual, né?
tu mencionasse da tua tese, dos desenhos, e aí eu lembrei do que eu sempre peço para os meus estudantes fazerem mind maps, né? Então, fazer aqueles mapas mentais, porque é uma boa forma de você não fazer um fichamento, um resumo grandão, algo muito complexo, mas você consegue ter uma maior liberdade de criar, né? Que você até falou, desenhos com os adultos fica mais complicado, né? Mas eles adoram fazer um mind map mais coloridinho, às vezes usando ferramentas tecnológicas, às vezes usando papel, caneta colorida, né? É uma boa forma de organizar o pensamento e ter essa foto, né? Da representação mental daquele texto. Não sei se tu gosta de usar com os teus estudantes também. Sim, com certeza, que às vezes a gente esquece do lúdico para adultos, né? Mas a gente também gosta, eu também gosto das cores. A gente tem uma colega aqui que quer fazer, não sei, uma pergunta, um comentário. Deixa eu virar para vocês para lá. À vontade. A Ju, cadê? Não, Cris, eu gostaria, o pessoal está me ouvindo lá? Estão ouvindo, né? Sim, Ju, pode falar. Tá, obrigada. Já vi no período. Tem 3 considerações, 2 menores e um pouco mais abrangente sobre o que a Cíntia falou. A primeira é a respeito da tua lista de estratégias ali, que você colocou durante a leitura, né? E aí você colocou processos que, no meu ver, são processos, tanto processos cognitivos linguísticos mais gerais, como geração de inferências, identificação de ideia principal, né? Quanto coisas que, ao meu ver, olhando a tua lista, são maneiras de a gente operacionalizar esses processos cognitivos mais, por exemplo, assim, quando eu realço um texto, eu estou, na verdade, operacionalizando essa identificação da ideia principal, né? Então, eu acho que tem uma relação, talvez, na tua lista de hierarquia, né? Entre as estratégias, né? Eu fiquei pensando sobre isso. E quando eu estava montando isso com a Leda, no meu mestrado, a gente pensou nisso, né? Eu pensei, Leda, como é que eu vou ensinar a realçar? Eu me mestrado totalmente perdida, né? Totalmente perdida. E ela assim, não, vai pela identificação da ideia principal, né? Então, aos poucos, eu fui construindo isso, né? Também para mim, para poder usar naqueles workshops que eu fiz. Depois, no pós-leitura ali, tu colocaste, isso é muito relativo também na área de psicologia cognitiva, né? Eu sei que é legal também deixar bem claro que a gente está falando mais de situações de aprendizagem também, e que você colocou... Some coffee. Que você colocou de visual, né? E eu sempre levava com nós assim, quando eu pensava em colocar visual, né? Colocar o texto em uma representação gráfica, eu sempre pensava isso, em diagramas, né? E aí você trouxe essa questão que a gente traz, porque a gente faz com criança menor, de colocar essa ilustração, né? E como isso faz sentido, como isso gera, como isso faz com que a criança signifique o texto, né? Gera inferências elaborativas e tudo. E, bom, só essas eram as 2 considerações mais específicas. E a mais geral foi sobre o que a Cíntia falou, sobre qual é a estratégia que funciona melhor para mim. Quando eu falo em estratégias, eu penso nas estratégias que funcionam melhor para cada texto, para cada tipo de texto, para cada situação de leitura e para os meus objetivos. Então, eu não penso tanto no meu perfil, porque isso leva a gente a, às vezes, cair naquele engano de, eu sou visual, né? Aqueles mitos de estilos de aprendizagem, visual, auditivo e tal, isso é um grande mito da psicologia. A neurociência não... Totalmente alto, assim. E aí, né, então, para fazer um contraponto e dialogar um pouco com a Cíntia sobre isso, né, sobre, bom, por exemplo, a gente ensina a construção de diagramas, porque às vezes o texto tem uma hierarquia de ideias, de subheadings ali, né, que a gente consegue organizar legal quando a gente enxerga isso visualmente. Verdade, Ju, a neurociência já desbancou essa ideia dos learning styles, né? Então, que você é totalmente auditivo, visual, sinestésico, você só aprende daquele jeito, né? A gente sabe que a gente tem todos os nossos sentidos e a gente utiliza todos os nossos sentidos para aprender, né? Então, não é uma coisa factível, né? A gente usar essa ideia, né? Então, quando a gente fala, que até o comentário do Maurício aqui, né? O que funciona melhor para mim e naquele texto específico. Eu estou lendo um texto, a gente sabe, eu vou esperar o médico, né, lá me chamar para consulta, eu estou olhando a revista Caras, né?
Eu não estou nem lendo, eu tô folheando e lendo uma palavra ou outra pelo meio, porque não tem muitas palavras, mas é uma leitura com um propósito específico. Eu quero matar tempo, quero passar o tempo para daqui a pouco ser atendida. Agora, se você está em casa lendo um texto, um artigo científico, que você precisa fazer um fichamento, porque depois vai ter prova, né? Então você tem outros recursos cognitivos que são, outro esforço cognitivo que está sendo alocado, então você acaba tendo um tempo específico, então você não tem todo o tempo do mundo para você ficar testando todas as estratégias possíveis, você já vai naquela que normalmente funciona para você. E se você percebe que você está sublinhando demais, opa, não é para sublinhar o texto inteiro, né? Eu lembro que eu estava no mestrado, eu tinha um colega de grupo de pesquisa que ele sublinhava o texto inteiro, e aí a gente ficava brincando com ele, a gente falava, tá, e aí, o que você entendeu? Ele, isso aqui tudo. Eu falei, como assim? Coloque em suas palavras, né? Então a gente precisa reconhecer quando a nossa estratégia não está sendo bem sucedida, né? Para poder remediar, né? Por isso que eu gosto muito daquele esquema de leitura que a professora Leda sempre nos ensina, do Gagné et al., né? Então, Gagné e Jakovic, que mostra bem né, o que é o processo mais... vamos começar de baixo, né? Porque lá no diagrama que a professora Leda criou, ele tá em cima, né? Então, pensar que eu preciso ter esse conhecimento, né? Pensar no que a Cris falou da alfabetização, então eu preciso ter o conhecimento das letras, das sílabas, dos fonemas, dos grafemas, né? Das palavras, do léxico, que a gente mencionou antes, né, Cris? E para a gente poder ir de uma compreensão literal para uma compreensão mais inferencial, para a gente poder fazer elaborações e para a gente poder o tempo todo, não é um processo linear, né? Para a gente poder o tempo todo checar se os nossos objetivos estão sendo atingidos e remediar quando for necessário, né, Ju? Não sei se deu certo, se eu conseguir comentar. Obrigada, Cíntia. Imagina, Ju. Fala, Cris. Tem várias coisas aqui, né? Uma das coisas que a Leda falou, de um processo de ensino-aprendizagem típico, né? Eu tô falando de pessoas sem diagnósticos de alguma deficiência, né? Isso. Algo atípico, alguma condição, isso, obrigada. Né? Eu estou falando em pessoas Típicas. Né, normais, típicas, né? Não, porque de perto ninguém é normal, né? Defina normal, né, Cris? Defina normal, pois é. Então, pessoas que não são diagnosticadas, eu costumo usar esse termo, né? Porque nem sempre a pessoa está diagnosticada, ela tem dificuldade. Eu, até hoje, não achei meu diagnóstico, eu tenho certeza que eu tenho alguma coisa, mas ainda não me diagnosticaram. Então, eu estou trabalhando com pessoas, né, que têm os 5 sentidos, né, que leem, que enxergam e ouvem, enfim, eu não estou trabalhando com pessoas atípicas, né, isso é preciso, é muito relevante, é preciso dizer. E a Leda deu um spoiler também do Grape, né, da questão da orquestra, que eu não trouxe para hoje, porque, né, o texto, ele é muito inédito, porque esse nosso artigo tem muito da tese. O do Grave é totalmente inédito e eu não queria dar spoiler dele ainda, eu quero esperar isso publicado. Não, mas foi só falado, eu não quero mostrar ele por escrito ainda. Né? Quando ele for publicado, aí tudo vai ser sobre a metáfora, sobre a analogia do condutor, a analogia do maestro, porque aquilo ficou maravilhoso. Mas é isso, da pessoa acionar, que nem um maestro na orquestra, o condutor da orquestra, aciona os instrumentos no momento certo. Né? Ficou muito legal, mas esse deve sair ano que vem também, estou aguardando. Quero cópias. Quero cópias. Sim, não, vocês vão cansar de ouvir a analogia do condutor, porque eu fiquei apaixonada nesse negócio. E vocês vão me ouvir falar muito disso. Ficou muito maravilhoso. A questão da ajuda, né? Não lembro se foi a Leda ou se foi a Juliana que falou que foi a Leda, acho, que as estratégias precisam ser ensinadas, né? Porque a leitura tem que acontecer dentro da sala de aula, tem que ter um momento em silêncio para ler. Não pode ser uma tarefa feita em casa, no meio da cozinha, com pai, mãe, gato, cachorro, papagaio, periquito. Tem que ser em silêncio, tem que ter alguém ali para ajudar, as estratégias têm que ser ensinadas. Né? Elas não precisam ser utilizadas para tudo o tempo todo. Elas precisam ser ensinadas para a pessoa escolher quais que ela quer fazer quando ela precisar. Tá? A questão que a Juliana trouxe da hierarquia das estratégias, sim, eu pensei nisso quando eu organizei as estratégias, né? Tipo, mais ou menos o que vem antes, o que eu preciso fazer antes, né? Aí depois
que eu descobri o modelo de Ganet e tal, traduzido pela professora Leda, fez mais sentido. As estratégias estão lá nos níveis mais altos, que eu já falei para ela que o diagrama dela está de cabeça para baixo. Né? Os níveis mais baixos estão em cima. Pode explicar que a Cíntia também mencionou isso. Mas ele é construído daquela maneira justamente pelos processos, né? Pelo menos quem não tem automatizado ou teve automatizado, um dia já foi Balaman, né? Um dia já foi ascendente. Então, na verdade, só é o processo de saída. É o processo de saída. Então, a saída é ali que cresce. Então, tem a ver com a hierarquia, sim, mas, na verdade, né, na leitura, assim, como você falou que é, né, a visão interativa, então, os processos, quer dizer, como está ali representado, e o Ganet fala isso, né? O Ganet e os colegas falam que, na verdade, essa representação ela não é estática, né? Porque se os processos são interativos, então os processos de mais alto nível vão interagir com os de mais baixo nível. Mas a razão de estar ali é porque são os processos de saída. Eu não podia pôr o processo de saída lá embaixo. Entendeu? Isso, que daí não faz sentido. Porque, se você lembrar, o diagrama não são só os processos. Eles vêm do conhecimento, né, conhecimento declarativo de um lado, conhecimento procedural do outro, com estratégias e habilidades, aí eles se juntam na leitura. Então, eles se juntam e a saída, ela é ascendente. Então, por mais que você olhe para o texto, que você já pense em questões macro, isso é uma questão sua que é um leitor proficiente, mas os processos de mais baixo nível, eles têm que acontecer, mesmo que seja de forma automática. Sim. Então, por isso que eu não podia pôr lá embaixo, porque eles vêm dos dois tipos de conhecimento. É o modelo do Ganet, o modelo não é meu, eu só fiz a representação. Tá bom? Sim, ela fez uma representação fantástica e traduziu a representação também. Maravilhosa. As duas versões. Maravilhosa. Todos os meus alunos conhecem aquela representação. Né? E a questão das estratégias está lá nos níveis mais altos, mas, claro, a pessoa precisa saber decodificar. Todos os níveis mais básicos têm que acontecer, né? A monitoria acontece o tempo inteiro, né? As estratégias também, elas são interativas, elas não são necessariamente nessa ordem, é uma didatização, né? O modelo de Ganet, daquele jeito, é uma didatização para explicar como funciona, mas é em paralelo, né? Mas essa hierarquia das estratégias, ela aparece aqui no texto, na junção, né, dessas estratégias, porque eu fui tentando pensar numa ordem de leitura, assim, do início ao fim, né? O que eu faço primeiro? O que eu vou fazendo? Tipo, eu não posso reler primeiro. Eu não posso fazer um resumo primeiro. Primeiro eu tenho que ler, eu tenho que pensar, né? Foi mais ou menos pensando nisso, mas claro que as coisas podem ir acontecendo de outras formas. E esses mapas mentais, claro, Cíntia, eu nunca tinha pensado nisso, nos mapas mentais como desenhos, óbvio. Aí a questão dos diagramas, os textos do Enem tem muito diagrama. E os workshops que a Juliana desenvolveu, ela é a do Amaral, por sinal, que eu mencionei antes do Amaral, é ela. Né, tu conhece, mas o pessoal, acho que nem todo mundo, eu não sei se todo mundo conhece. Os workshops que ela desenvolveu para trabalhar a questão de algumas estratégias, que ela trabalhou com anotações, sublinhar e... Foram 3, né? Reler, eu estou chamando de sublinhar, que ela está chamando de realçar, né? E eu chamo de destacar. Eu tenho que botar, então, sublinhar, barra, destacar, barra... Realçar. Acho que fica bom. Isso. E vou botar os mapas mentais do lado dos desenhos também. Isso. E... O que eu ia dizer? Agora me perdi. Os textos do Enem têm muitos diagramas. Então, o material que ela fez para os workshops ficou muito legal, porque eles são coloridos, eles chamam a atenção, e como a gente vê no ensino médio, os textos do Enem agora, né, nos últimos anos, tem informações que, para acertar a resposta, tu tem que ler o gráficozinho do canto inferior direito ali.
né? Tu tem que ler todas as questões semióticas, não só decodificar, né? Tem que juntar informações, fazer inferências, enfim. Então, trabalhar com esses diagramas é algo muito interessante também. Eu só tinha um gênero textual que tinha figuras, e um era quadrinhos, e um tinha uma tabela. Os outros eram texto, era narrativo, era crônica, era uma reportagem, enfim, bem interessante. Deixa eu voltar para a pergunta do Maurício. Não sei se eu respondi a pergunta do Rafael, será? Mais algum comentário? E do Maurício é só um comentário, Cris, não é pergunta, a gente já comentou. Ah, sim, do importante de saber o que funciona para mim, né? Isso. O que funciona melhor para mim. Sim, porque, como disse a Leda, a gente vai usar as estratégias quando a gente precisar delas. Né? Se eu estou com dúvidas, se eu estou com um problema, eu vou tomar uma atitude estratégica. Por isso que na tese a gente fala em atitude estratégica. E como nem todo mundo aprendeu isso, na verdade quase ninguém aprendeu isso, porque isso não é ensinado, não está nos currículos, a gente tem que ensinar. Acho que é muito importante. Tem que Alguém mais alguma pergunta? Será no chat? Neste momento, não. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Aqui também. Em vários lugares. Então, obrigada pela sua apresentação. Muito obrigada, foi muito interessante. E eu só fiquei com. Eu tenho uma pergunta agora, assim, pensando nas estratégias, no ensino das estratégias. Agora você dizendo, né, sobre os próprios do Enem, essa presença de elementos semióticos. Então, se tem alguma assim, vontade de futuramente você, professora Leila, Juliana, pensar em estratégias para a leitura de textos contemplando a multimodalidade, como a gente pode adaptar. Não estou dizendo para usar a gramática do visual, não é? Porque aí você vai para outra teoria. Mas será que não tem como a gente também fazer alguma contribuição nesse sentido? Porque os nossos alunos e os alunos dos nossos alunos, eles estão mudando. Eles estão lendo no computador, eles estão lendo em plataformas. Eles estão trabalhando com imagens, né? Eu sei que a professora Leda já orientou também. Então, sei lá, para o futuro pensar em alguma coisa, escrever sobre, não sei. Eu não sei se a te responder. Pode começar. O Felipe levantou a mão. Então, eu só justamente para estender esse argumento, eu queria fazer uma pergunta parecida, na verdade, porque eu tenho essa estratégia, uma questão até histórica, biológica, porque eu sim noto que são alguns textos, alguns tipos de textos que são imutáveis ao longo da história. Você vai ter resenha, né, tipo científico de história literária, que elas vão se manter parecidas ou ao longo do tempo. Mas muitas coisas que as pessoas estão lendo hoje em dia, alunos, crianças estão lendo hoje em dia, ainda mais por causa da digitalização, são textos completamente novos, são gêneros textuais novos, gêneros de escrita novos também, eles vão crescendo junto, né? E aí eu penso que tem estratégias que também vão sendo formadas que são novas de texto. A gente tem, por exemplo, letramento, a gente tem letramento, tem coisas de hiperlinks, né? Você clica no link, abre uma página do Wikipedia, coisas do tipo assim, que podem contribuir com a leitura. A gente tem, chegando um pouco na área, a gente vejo muito videogame, trabalha muito com o de ter essa questão de tratamento de videogame e ver como os videogames são muito bons em criar pessoas estratégicas para jogar. E, obviamente, traz essas questões para a área para a área da linguística, para a área do letramento, né? E eu sempre trabalho nesse viés também, que o videogame sempre trabalha muito com linguagem, naturalmente, desde o elemento pessoal do jogo. E por causa disso, por causa que tem essa questão de essa questão de interação diretamente com os elementos do texto, porque você precisa entender o texto além do jogo para você conseguir jogar, é um outro gênero textual, entre aspas. E aí tem vários subgêneros textuais dependendo do jogo que você está se inserindo, que vão ter camadas diferentes de estratégias que você
você vai ter que utilizar. E aí, essa só para contribuir com essa questão do comentário da colega sobre o também aqui, era pensar nessa questão da implementação de estratégias de leitura para novos gêneros textuais e para a implementação de talvez até novas estratégias de leitura que envolvam mais interação direta. Aí não é só para deixar esse comentário mais para Quer falar? Acho que vou deixar daqui a pouquinho. Se você quer responder? Na verdade, eu agradeço muito a pergunta dos dois, porque eu não tinha pensado nisso. Eu sempre trabalhei com texto impresso antigamente, né? Aí, recentemente, comecei a trabalhar com texto online. Eu lembro de muitos estudos sobre hipertexto e hipermídias, uma época bombou, todo mundo trabalhava com hipertexto por causa dessa questão do link. E se a gente pensar em leitura online, tipo, sites de internet, tem muita coisa que atrapalha, né? Distrai o leitor, tem muita informação acontecendo ao mesmo tempo, não tem só um texto em preto e branco, né? Livros, as crianças adoram ler livros, tem vários romances adaptados para quadrinhos, né? Tem toda essa questão, então eu teria que pensar muito, talvez num próximo pós-doutorado, agora não tem condições. Pós-doutorado para fazer vários. Mas isso é fato, gêneros textuais novos precisam de novas estratégias, e eu fiquei aqui pensando quais seriam, como fazer isso, porque eu trabalho muito com texto, né, como é que eu vou dizer, de decodificar isso aqui, né, esse desenhozinho que significa alguma coisa, não outros desenhos. Porque como que ia fazer isso, né? Não sei, mas teria que pensar em estratégia, sim, para multimodalidade, até porque o pessoal, eles passam a maior parte do tempo lendo outras coisas, né? A leitura e estudo é o que menos se faz na vida, né? Por isso que eu falo em escola, em contexto de ensino-aprendizagem, mas na vida as pessoas estão lendo outras coisas, e a questão dos videogames, né, o Felipe e eu finalizamos agora semana um artigo também que ele analisou o modelo de Ganet nos videogames, e foi uma loucura, foi fantástico, eu aprendi muito, e fica spoiler para o ano que vem também. Mas no momento eu não sei responder a pergunta, não sei que estratégias usar, mas é necessário pensar sobre isso. Sim. Mas imagina, a gente não tem nem estratégias para o ensino de leitura, de texto. Imagina ensinar outras linguagens. Né? A gente ainda está muito atrasado. Que se for olhar a BNCC, a gente tem as multimodalidades e os multiletramentos previstos, né, como um assunto que a gente precisa dar conta, que a gente precisa trabalhar, né? Mas não teve formação para isso, né? Eu analisei um pouquinho a BNCC e eu fiquei procurando definições de multimodalidade e multiletramento. É muito básico, é muito assim, superficial. Não tem muito detalhamento. Existe o fato que você precisa trabalhar eixos. Né? Então, para a língua inglesa, por exemplo, a perspectiva da linguística não franca, ok, tem a perspectiva definida, mas não existe muito, não tem uma definição, pelo menos na versão da BNCC para o ensino fundamental. Eu procurei multiletramentos e multimodalidade, uma definição assim, bem simples, sem muita discussão. E nas habilidades, alguma coisa se nota, mas não fica muito claro, sabe? Eu acho que precisaria, assim, em algum momento, trabalhar, seria muito bom se a gente pudesse escrever a respeito, pensar nessas estratégias, pensar nessa leitura de textos multimodais, porque se lê texto multimodal, né, na realidade dos nossos alunos, das crianças. Claro, só para fazer uma diferenciação importante aqui, a gente começou falando sobre multimodalidade, análise semiótica, questões também que envolvem, por exemplo, propagandas comerciais, assim, isso é um tipo de análise para o qual você estava perguntando se a gente teria um tipo de instrução e estratégia específica. Daí entrou o texto digital, que é um outro grau, assim, né? Sim, então a gente está lidando, complexificando mais, mas começou falando de uma coisa. Não, eu fiz essa confusão, eu quis falar de
de multimodalidade no texto digital, no ensino do doutorado, e ela procurei. Eu disse, não, é outro framework, outra linha de análise, né? Multimodalidade, eu quero doutorar com texto, eu não tenho arcabouço teórico para fazer esse tipo de análise do discurso, eu deixei como de lá. Sim. Eu fiz a disciplina que eu gostei, mas não teria muito como escrever a respeito, porque não trabalhava tanto com aquele modelo, assim. Mas será que com as estratégias de leitura, será que a gente não consegue alguma contribuição para poder auxiliar um pouco mais a leitura dos nossos alunos quando eles estão lendo em plataformas, quando eles estão trabalhando com esse tipo de multimodalidade, sabe? Será que Modalidades específicas. para ajudar com foco, esse tipo de coisa? Até porque, né, eu acho que por muito tempo a tecnologia, o que a gente tinha de livros, né? Então, se queria uma imagem colorida, era quase impossível ser muito caro. Isso, uma simples imagem colorida, né? Então, por muito tempo o leitor ou não teve, né? Ou a tecnologia não permitiu, né? E então, ou ele foi enganado, que é o caso de imagens que acompanham o texto que não tem nada a ver, né? Então, tem pesquisa sobre isso que mostra que, na verdade, se o leitor olhar para a imagem, ele, né, se confunde mais, vai se confundir mais do que compreender o texto. Então, realmente, eu acho que aí entra, né, o papel das estratégias, né, de nós, professores, pensarmos sobre isso, como ajudar com essas questões desse novo texto, né? Eu vou dar um testemunho porque eu sou pesquisadora da área da multimodalidade. Então, o que eu faço, eu trabalho com a gramática do design visual. Então, nas minhas aulas, quando eu tenho uma imagem no livro que eu realmente vejo que é uma imagem que pode retratar ou simplesmente dar conta do que é preciso ser feito ali, eu uso a gramática do design visual de uma maneira um pouco mais leve. Eu não trago os nomes, as definições, mas eu vou querendo, não passo a passo, eu vou trazendo as metafunções ali nas perguntas que eu faço para os alunos, para que eles tentem, de certa forma, entender como é que aquela imagem está sendo construída. Então, eu meio que traduzo as metafunções em perguntas que tragam esse pensamento crítico deles, né? Para que eles consigam analisar. Aqui nada, nem fala na teoria, nem fala na conversa, nada. Mas é a maneira que eu consegui fazer que eles analisem, que eles olhem para essa imagem de uma maneira diferente. Eu sei que existe um framework da Cotton Kendall, e ela analisa não especificamente estratégias de uma forma mais abrangente, mas a compreensão referencial de textos multimodais. É bem interessante, até a gente fez uma proposta agora para o American Linguistics Association, uma apresentação de como ensinar compreensão referencial utilizando os quadrinhos da Turma da Mônica. Isso foi um insight que eu tive lendo para o meu filho, né? Mas, assim, tem muita estratégia de leitura que você pode fazer esse conjunto. Eu também penso muito no framework da gramática visual. É bem interessante esse framework. Eu até tenho o nome dele aqui, né? Vou abrir o e-mail depois. Felipe, Eu não sei, deixamos a Cíntia, não sei se ela tem mais alguma pergunta. Acho que o Felipe tem uma pergunta, pelo que eu vi. Eu só ia complementar só esse comentário que você falou, a Cris falou no comentário, que a gente não tem estratégias nem para ensino-aprendizagem, imagina para isso, mas eu fiquei pensando justamente no inverso pelo fato que essas crianças de hoje elas já têm essa predisposição a estar em certos meios digitais que não tem né? Que são os videogames, por isso que já tem esse contato, né? Então, realmente ter esse pensamento dessas histórias digitais novas, que eles já vão ter uma familiaridade de algum certo nível com esses textos, então a gente consegue pelo menos trazer isso, né? Que eu falo de indivíduo, de função, fazer de tudo, né? Participar do aula dele. Sim, a gente só não tem muito a teoria sobre isso. Não consegui entender o que ele falou, ficou bem picotado para mim.
Quer repetir, Felipe? Você está me escutando? Só resume para mim o que ele falou. Não, ele falou que ele acha que é mais ou menos ao contrário do que eu disse quando eu pensei, a gente não tem ainda nem desenvolvido questões de como ensinar a leitura, né? As estratégias não são quase estudadas, não, muito menos ensinadas, que dirá ensinar estratégias para multimodalidade, mas ele acha que é o contrário, porque o estudante já está acostumado com isso, né? Exato, Então, eles estão tendo esse contato com a A multimodalidade. gente não pode partir do pressuposto que ele não sabe nada, a gente tem que partir do pressuposto que ele já faz alguma coisa, conhecer o que ele já faz para poder mostrar outras estratégias possíveis, sabe? Não, com certeza, nunca parto do pressuposto que alguém não sabe de alguma coisa, muito pelo contrário, mas eu me preocupo com a teoria, a gente não... Eu não saberia nem por onde começar a estudar isso, né? A Tati sugeriu a Kendall, tem a questão da gramática visual, mas eu nunca estudei sobre isso. Né? Agora a questão dos videogames, enfim, textos com diagramas, teria que elaborar essa teoria, né? E o quanto a teoria está atrás do que acontece na prática, né? A própria BNCC, como tu mencionou, assim, já está previsto lá, mas não tem informação para isso. A gente tem que fazer a partir do quê? Né? Né? Porque a BNCC, ok, traz as diretrizes, mas isso teria que ser trazido na formação inicial dos professores, para daí implementar, né? Teria que ter um tempo. E não diz nem explica bem como fazer, o que é, não define, enfim. Então, são várias questões muito interessantes para a gente pensar. Né? Eu não posso continuar só pensando no texto em papel, né? Eu tenho que olhar para essas outras realidades. Isso. Mais alguma pergunta? Pelo chat aqui não tem mais pergunta não, Cris. E eu já supri o meu caderninho aqui. Perguntei tudo. Legal. Então tá meio cortado. Agora sim, agora tinha melhor. Ela não para muito. Não, parou. Tá bonito. Isso. Então, foi uma ótima tarde. Agradeço a Cris, então, a nossa palestrante de hoje, né? Antes de mais nada, quero lembrar que terça que vem temos a Cláudia Winfield, né? Então, a terceira palestra desse ciclo. E agradecer mais uma vez a Cíntia, então, né, por ter aceito moderar. Muito obrigada por suas considerações. Obrigada, Leda, pela oportunidade. É sempre bom estar pertinho de vocês, nem que seja à distância. Isso. Obrigada, então, pessoal que veio aqui presencialmente, como eu falei, o nosso primeiro evento, né? A gente tem que fazer uma foto, Leda, senão não tem graça. É verdade. Como que a gente vai fazer, meu Deus, para pegar o pessoal? Tem que todo mundo aglutinar aí na tua câmera. Tem que todo mundo vir aqui para... Vocês vêm aqui para trás. E a gente faz um print. Quem está em casa e puder abrir a câmera. Isso. Eles vão caber aqui, não é mais fácil a gente ir ali? Hã? Eles vão caber aqui, não é mais fácil a gente ir aqui? Ficamos todos aqui. Pode a gente vir aqui, ó. Com a Cíntia. Deixa eu ver se rola. Vamos tentar, peraí. Rola ou não? Olha só, eu tô ali na TV, olha Pessoas que aqui chique. atrás de mim. Não, aí vocês vêm aqui, que a Cíntia aparece no print também. Tá. Por isso que eu falei lá. Pois é, mas lá não sei se ia caber as pessoas. E tudo isso depois tu edita, corta isso do YouTube. Então tá. Ai, eu não consigo olhar para lá e para cá ao mesmo tempo. Não, aí a gente... Mas tá indo, tá bonito. Tu vai fazer o print? Faço. Eu faço o print aqui. A gente olha aqui. A gente olha aqui, sim. Eu tô vendo se eu não caguei todo mundo, meu Deus do céu. Não levanta tanta câmera, isso. Não tá aparecendo. Olha pra cá, Cris. Não, não pode. Eu não posso fazer isso. Tá sendo A Cris tem que olhar pra frente. Olhando. Você tá escondendo, eu acho que é alguém atrás de você, do lado da Tati. Deixa eu arrumar. Cris, vem mais pro outro lado, Cris. Agora foi demais que o teu colega se mexeu. Vira mais para lá agora. Agora tá cortando a Ju.
Agora sim, olha para mim que eu vou tirar o print aqui. Olha para lá. 3, 2, 1. Acho que deu certo, deixa eu ver. Deu boa? Muito obrigada, gente. Obrigada pela presença. Obrigada, Cíntia. É um prazer sempre. Obrigada, gente.